Mas eu comentei que a caixa torácica também é uma estrutura elástica, onde ela tem uma força de expansão, chamada de, vamos pensar aqui, F2. Okay? E eu tenho um espaço aqui, chamado de espaço pleural. Se eu estiver na minha CRF, portanto em equilíbrio, a pressão atmosférica é igual à pressão alveolar, concorda? Veja, estou em equilíbrio. A pressão atmosférica é igual à pressão dentro do meu pulmão. Não estou realizando movimentos de expansão e retração de caixa torácica, portanto, a força de expansão que a minha caixa torácica realiza é igual à força de retração do meu pulmão. E aí eu estou em equilíbrio. Certo? No meu espaço intrapleural, o que eu tenho aqui? Em azul, o meu pulmão recoberto pela pleura visceral. E em vermelho, a minha caixa torácica internamente recoberta pela minha pleura parietal. Eu tenho um espaço aqui chamado de espaço intrapleural. Imagine esse espaço contendo líquido com duas películas próximas uma da outra, onde eu estou realizando uma força para um lado e outra força para o outro. O que vai acontecer com a pressão nesse meu espaço pleural? Vai ser maior ou menor? Menor. Uma menor pressão. Eu vou negativar a pressão. Na verdade, não existe esse termo negativar a pressão, porque em física não existe uma pressão negativa. Certo? Mas é uma pressão menor do que a pressão atmosférica. Certo? Veja, eu estou tracionando duas forças para sentidos opostos, fazendo com que a pressão no meu espaço pleural fique menor do que a pressão atmosférica. Então a pressão dentro do meu tórax, no meu espaço pleural, é menor do que a pressão atmosférica. É isso mesmo. Uma pressão negativa. Tá? Quando então que eu vou inspirar e quando que eu vou expirar? Eu preciso adicionar uma força adicional aqui, concorda? Para desestabilizar essas forças e sair da onde? Da minha CRF. Preciso sair da minha condição de repouso, não é verdade? Quem que vai desestabilizar essas forças? Quem? Músculo, não é? Que músculo eu tenho aqui na base do tórax? O diafragma. Que quando ele receber todos aqueles sinais vindo do cérebro, ele vai contrair. E aí a força muscular vai tracionar a caixa torácica, que vai diminuir essa, quer dizer, na verdade, essa força de retração do pulmão vai ficar, não vai dar conta da força muscular que vai expandir. Certo? E aí o que acontece? Eu vou ter um fluxo de ar. Por que eu vou ter um fluxo de ar? Porque a pressão é bem melhor. Porque o fluxo depende do quê? De uma variação de pressão pela resistência, não é? Para eu ter fluxo, eu preciso ter uma certa resistência. Resistência das vias aéreas que a gente discute daqui a pouco. E a variação de pressão entre a atmosfera e o alvéolo. Sempre o fluxo vai ser da maior pressão para a menor pressão. Se o meu músculo contrai, vocês concordam que o pulmão vai aumentar de volume? Sim? A caixa torácica vai aumentar e vai puxar o pulmão consigo. O volume vai aumentar, não vai? Se o volume aumentar, o que acontece com a pressão? Diminui? Lembra da lei de Boyle que eu já comentei? Hã? Então a pressão dentro do alvéolo vai ficar menor do que a pressão atmosférica. E aí o ar sai. Beleza? Vamos ver como isso funciona. Então veja. Como eu comentei. Aqui eu tenho meu caixa torácica e pulmão. Pulmão sempre tentando fechar de tamanho. Caixa torácica sempre
tentando abrir. A relação entre as duas, eu estou na minha CRF, eu estou em equilíbrio. Então, a força de expansão de caixa torácica é igual à força de retração do meu pulmão. Tá? E aí eu estou no equilíbrio. Tá? Veja que o espaço pleural é um espaço muito pequeno. Então, o meu pulmão está em muito próximo contato com a pleura parietal da caixa torácica. 30 micrômetros de espessura, ainda recoberto por um líquido. Como funciona isso? Vocês já pegaram duas lâminas de histologia e molharam e colaram uma na outra? E tentaram puxar uma para cada lado? Existe uma força muito grande, não é? Então, veja, quem puxar mais para um lado ganha, não é? A não ser que você estoure a lâmina. Mas se você colar essas duas lâminas e tentar puxar, a força que for maior traciona a outra. E é isso que funciona. São as duas estruturas ligadas pelo espaço pleural. Pulmão e caixa torácica. Então, se o músculo contrai, vai contrair a caixa torácica. A força de retração do pulmão não é suficiente para impedir essa retração. O que acontece, tudo é tracionado. Só que daí o pulmão vai sair da posição ainda mais de desconforto dele. Ele vai armazenar uma energia muito maior. Que quando o diafragma não tiver mais atividade elétrica chegando nele, eu perco a força muscular, concorda? Não é? A expansão da caixa torácica não vai ter mais força nenhuma. Quem vai prevalecer? A retração do pulmão. Ele traciona tudo junto de volta para a sua posição. Qual? Na CRF. Posição de equilíbrio. Tá? Então vejam. Eu tenho a minha pressão alveolar, que se eu tiver na CRF é igual à pressão atmosférica. Nos livros, vocês vão ver que eles utilizam aproximadamente, eles utilizam como referência uma pressão em centímetros de água. Então, a pressão atmosférica é determinada como sendo 0 centímetros de água. Para ficar valores mais fáceis de serem entendidos. Porque se a gente considerar no nível do mar a pressão atmosférica 760, veja, eu tenho uma pressão no espaço pleural menor do que a pressão atmosférica, sempre. Mas fica valores muito difíceis de serem correlacionados. Mas vejam, entre o ápice e a base do meu pulmão, eu tenho diferenças na pressão intrapleural. E são sempre valores menores do que a pressão atmosférica também. Não é? Não tem como ser maior. Porque é uma relação em que a caixa torácica está puxando de um lado, o pulmão do outro, eu gero uma menor pressão intrapleural aqui. Por que no ápice essa pressão intrapleural é menor ainda do que a pressão na base? Por causa da gravidade. Então o pulmão ele está apoiado na base e sustentado pelo ápice. Então vocês concordam de uma maneira bem genérica e bem, vamos pensar assim, grotesca de maneira de dizer, só para vocês entenderem, no ápice a caixa torácica é fixa, concorda? E o pulmão é mais móvel. Então ele está apoiado aqui. Então essa área deve ser maior, certo? Do que a área aqui onde o pulmão está apoiado na sua base e apoiado na caixa torácica. Portanto, a área sendo maior, a pressão é menor aqui em cima. Tá? Simplesmente por uma questão de posição anatômica em que nós nos encontramos. Tá? Se eu virar de ponta cabeça, esses menos 2,5 vira menos 10 e esse menos 10 vira menos 2,5. Só para vocês entenderem. Tá bom? Mas o que é importante vocês saberem é que a pressão intrapleural é menor do que a pressão atmosférica. Tá? Na CRF. E a pressão alveolar é igual à pressão atmosférica na CRF. Então, se eu tenho na CRF que a pressão atmosférica é igual à pressão alveolar, eu não tenho diferença de pressão, concorda? Eu vou ter fluxo. Quem respondeu aí? Tem ou não? Na CRF, na capacidade residual funcional, a pressão atmosférica é igual à pressão no alvéolo.
Eu tenho fluxo? Não tenho, certo? Tudo bem? Beleza. Bom, mas daí eu tenho os músculos, que precisam ser inseridos aqui na caixa torácica. Na aula passada e na aula de hoje eu comentei muito sobre o diafragma, né? Como principal músculo inspiratório, apresenta inserção em caixa torácica. Toda vez que o músculo contrai, eu vou expandir a caixa torácica. Mas veja, não é só esse o músculo principal por expandir caixa torácica. Então nós podemos dividir a respiração em dois tipos. Uma respiração calma, sem gasto de energia, e uma respiração em que eu vou forçar a respiração, onde eu vou recrutar o volume de reserva inspiratório, certo? Então veja, numa respiração calma, quais são os músculos com características inspiratórias? E por que eu sei que esse músculo apresenta característica inspiratória? Porque ele dispara, a sua atividade está disparando, na fase inspiratória do ciclo respiratório. Então, o diafragma é o principal músculo. Ele está, vocês viram isso em anatomia, na base do tórax, ele tem um formato de cúpula, não é? Toda vez em que ele contrai, porque o cérebro gera atividade elétrica, manda informação para ele contrair, ele vai empurrar as vísceras para baixo e vai expandir a caixa torácica. Como? Aumentando ela no sentido céfalo-caudal e médio-lateral. Certo? Nós temos os intercostais externos. Então, se vocês olharem entre as costelas, nós temos musculatura estriada esquelética. Todos são músculos estriados esqueléticos. Que vão, toda vez que eu inspirar, eles vão tentar fazer um movimento de alça de balde. Certo? Esse movimento. Então, eles vão expandir e aumentar a caixa torácica no sentido antero-posterior. Então, esses são os dois principais músculos que vão expandir a caixa torácica, diafragma e intercostais externos. Nós temos os músculos paraesternais, que estão bem paralelos aqui ao externo, que também ajudam os intercostais externos a expandir a caixa torácica. Bom, mas daí eu vou expirar. Como eu expiro? Basta com que diafragma, intercostais externos e paraesternais deixem de contrair. Como eu acumulei uma determinada energia no meu pulmão, o pulmão volta na sua posição original e o ar sai naturalmente pelas vias aéreas. Bom, mas é possível eu fazer uma inspiração forçada. E quando eu vou fazer uma inspiração forçada? Na atividade física, ou se eu tiver alguma patologia respiratória em que eu tenho uma falta de ar, eu preciso recrutar mais ar.